E logo no primeiro dia do ano, a gente já teve um grande fato relevante, né, na política doméstica, na política nacional, que foi a troca de bastão do governo, né? A gente teve o primeiro dia, a posse, na verdade, do atual governo, do presidente Lula. E aí a gente tem algumas coisinhas a comentar sobre isso. Exatamente. Né? No dia 1º de janeiro de 2023, começando a nossa retrospectiva pelo dia 1, foi a posse do presidente Lula. E é uma posse um tanto quanto conturbada, polêmica e daquele jeito Lula de ser, né? Muita festa, muita pompa. Mas é importante dizer que essa eleição do Lula, de 2021, foi uma das eleições mais acirradas da história, né? Foi a eleição com o menor grau de distância entre o vencedor e o perdedor, o Lula e o Jair Bolsonaro. Foram só 2 milhões de votos num país que tem seus muitos milhões de votantes, né? Então uma votação bem expressiva dos dois. Assim, o Bolsonaro ficou à frente do Lula até o meio para o final ali, o Lula ultrapassou e acabou vencendo as eleições. E como foi a posse? Nós temos 3 coisas interessantes sobre essa posse. A primeira foi uma verdadeira festa. Artistas de todos os segmentos musicais foram pra lá. Caetano Veloso teve show pra cacete, show de axé, show de forró, de hip hop, pagode, ou seja, aquelas lulices que a gente sempre diz. Uma outra coisa interessante na posse, é o que mais chamou a atenção de todo mundo, é a subida da rampa. Para quem é mais antigo vai lembrar que o presidente, quando ele é empossado, ele tem o costume, é uma praxe, né, dele subir ali a rampa do Congresso e vai ali do lado. Geralmente é o presidente, o vice com seus companheiros ou companheiras, né? Sobem a rampa do Congresso e lá de cima eles são empossados, recebem a faixa. Então é algo meio dentro da praxis política histórica do Brasil. Desde a República, desde o fim da ditadura, é sempre assim. E uma coisa interessante que aconteceu ali foi que o Lula subiu a rampa não somente com o seu vice, Geraldo Alckmin, e suas esposas, mas subiu uma galera, uma turma, assim, foi uma surpresa para todo mundo. Tinha um representante do povo indígena, tinha representante negro, tinha pessoa com deficiência, ou seja, a tentativa de passar uma imagem de que o Brasil é um país diverso, que voltamos a ser um governo do povo, para os pobres, para os povos e minorias e tal. Então, claro que há um simbolismo muito importante ali de levar essa galera toda. Subiu até o cachorro da Janja junto com eles ali na rampa. Isso foi uma medida criativa para superar, acho que, grande elefante na sala sobre isso, que foi a ausência do ex-presidente. Né? E é a grande questão ali nessa subida da rampa. Por quê? Normalmente, isso também é uma prática histórica aí desde a República. O ex-presidente sempre passa a faixa para o presidente recém-possado. E todo mundo vai lembrar que o Jair Bolsonaro ele foi embora do país um dia antes do último dia do seu mandato, né? Ele viajou lá para os Estados Unidos e tal, bem polêmica essa saída do Bolsonaro. E aí o Lula acabou recebendo a faixa das mãos de uma mulher, que foi a Aline dos Santos, que é uma representante do Sindicato dos Catadores de Lixo ali do Distrito Federal, que também tem um simbolismo por trás disso. É uma mulher negra, periférica, passando a faixa, catadora de lixo, passando a faixa para o presidente da República. Então, ele quer passar uma ideia de um simbólica ali, e é o que eu falei agora, de retorno do governo do povo, dos pobres e tal. E uma terceira coisa bem interessante da posse, disso são 3 coisas, foi a maciça presença de chefes de Estado. O Brasil recebeu 120 representantes de países do mundo e eram 21 chefes de governo. Todos os presidentes da América do Sul estiveram aqui, exceto Nicolás Maduro, da Venezuela, o presidente de Portugal, o primeiro-ministro da Alemanha, o rei da Espanha. Ou seja, é uma posse com muita pompa, é uma posse que tenta passar diversidade, só que ao mesmo tempo que a gente tem enxergado no governo Lula é que essa diversidade ficou na rampa. Né? Tu olha para os ministérios, tem menos mulheres do que tinha no ministério do Bolsonaro. Já foi um pouco alterado. Exatamente. E os ministérios que tinham ali mulheres e tal foram sendo trocadas por acordos com o Centrão, com o Congresso. Só você olhar, por exemplo, o Ministério dos Esportes, que era uma mulher, a Ana Moser foi trocada por um homem, a Daniele do Vaguinho foi trocada por um homem. Então, ali um governo que tentou passar uma ideia de diversidade, mas tem sido nada diverso desde o seu início. Mas aquelas coisas do Lula que a gente sempre sabe como é que são. É por aí. Cara, um outro fato que tem muito a ver com essa questão da posse, tem a ver, enfim, no geral com o mesmo assunto, mas é um pouquinho posterior, é a questão do 8 de janeiro. Né? A gente teve ali um episódio lamentável lá em Brasília. O primeiro domingo, né? A gente teve, agora o ano novo vai ser de domingo para segunda, no ano passado foi de sábado para domingo. E aí a gente teve o ano novo do ano passado, o ano novo, aliás, desse ano. Desse ano que passou, melhor dizendo, tendo tido a posse então no dia 1º, que foi um domingo. Então o segundo domingo do ano
há uma semana dali, dia 8 de janeiro. Ele contou com uma série de compromissos dos principais líderes dos poderes, não só do presidente, como do presidente da Câmara, do Senado, ministros do Supremo, fora de Brasília. Então, como eles estavam majoritariamente fora de Brasília, as forças de segurança estavam mais reduzidas. Houve até polêmicas sobre isso, se isso teve alguma intencionalidade ou não. Esses inquéritos todos ainda vão andar, a gente ainda vai descobrir. Sobre a desproteção que acabou ficando ali sobre as principais casas, né? A própria rampa do Palácio do Planalto foi invadida, o prédio do Supremo Tribunal Federal, a esplanada dos ministérios, os prédios do Poder Legislativo, né? Tudo isso teve ali, contou com atos de depredação, invasões e danos ao patrimônio público que são inestimáveis. A gente estima já, do que é estimável, mais de 20 milhões de reais em patrimônio, né, que foi perdido, além de presentes de delegações, objetos históricos que não vão voltar ou que não podem ser retomados. Isso começou muito com aquela extrema polarização da época do período eleitoral do ano passado, né? Onde a gente teve desde o início uma insistência de negação de resultados das urnas, uma insistência de uma tentativa de não reconhecer se um dos lados vencessem, e isso acabou gerando uma série de animosidades, né? A gente lembra aí em novembro, dezembro, principalmente lá do ano passado, de 2022, alguns quartéis contando com vigília na porta, acampamentos, pessoal ali tentando fazer algum tipo de pedido de intervenção militar, de intervenção das Forças Armadas contra o novo governo. Então, enfim, isso acabou, claro, gerando esse clima que logo depois da posse do governo provocou todo um ambiente ali propenso a você ter isso. A gente teve ali uma série de pessoas que foram presas em flagrante, mais de 1.200 pessoas presas em flagrante. Hoje, na data que a gente está gravando isso, 66 delas ainda estão presas aguardando julgamento. Tá? Então, isso na justiça brasileira não é tão incomum, tá? E 12 delas, não, 8 delas foram julgadas e condenadas já, e alguns julgamentos até meio polêmicos. Esteve lá o Alexandre de Moraes, né? Acho que ele protagonizou um dos maiores esporros que a gente viu hoje na mídia esse ano, que foi por um advogado de uma das partes que estava sendo defendida ali de um acusado, onde o cara, na sustentação oral, confundiu o príncipe de Maquiavel, na menção que ele ia fazer, com um pequeno príncipe. E aí o Alexandre de Moraes escangalhou o cara, né? Chegou lá e falou, não, porque o cara confundiu, porque ele não leu nenhum dos dois, ele se informa pelas redes sociais e tal, ficou uma confusão danada. Então, assim, é um assunto que dominou, né? Foi 8 de janeiro, mas foi um 8 de janeiro que veio se desdobrando e ainda vai se desdobrar para 2024, com certeza. Você falou dos presos, 66 presos. Importante dizer que essas pessoas que estão presas por terem sido consideradas aquelas que ajudaram a orquestrar os ataques, né? Gente que postou em rede social, gente que financiou. Então, são as pessoas que estão presas e que, teoricamente, não podem voltar à sociedade por terem sido as cabeças dessas invasões. E dentro ainda do mês de fevereiro, a gente tem um ano da guerra Rússia-Ucrânia, né? Que também foi episódio nosso. Foi o nosso episódio número 1. Na verdade, é o 1. E na verdade, foi o 0 na verdade, é o primeiro Explica contato isso. que a gente já teve na vida com o Estúdio Podcast, Exatamente. que foi em janeiro desse ano. Estava prestes a completar um ano da guerra Rússia-Ucrânia. A gente estava com a ideia do podcast e tal, não tinha nem nome ainda, atualiza, não tinha logo, não tinha absolutamente nada. E aí a gente foi gravar um episódio de teste, Exatamente. Né? Só que a gente gostou tanto, ficou tão legal que a gente fala, não, a gente vai utilizar esse episódio aí. Então, nosso episódio 1, corre lá no nosso YouTube que você consegue ver. Exatamente. E sobre a guerra Rússia-Ucrânia, explica aí pra gente, dá um panorama geral sobre a guerra. Lá no episódio, a gente fez algumas previsões que se confirmaram e a gente ficou feliz, né? Porque isso aconteceu algumas vezes ao longo do ano. A gente acertou bastante coisa. Não exatamente. somos a mãe de Ná. A galera mais jovem não vai nem saber quem é a mãe de Ná. Mas a gente acertou bastante coisa, inclusive em várias... A gente vai desdobrar. Sobre a guerra Rússia-Ucrânia, a gente falou que, infelizmente, ela não parecia que ia terminar em breve, né? E, de fato, a gente caminha agora para completar 2 anos, né? O nome lá do episódio foi 1 ano de guerra Rússia-Ucrânia e já está em vias aí da gente precisar fazer outro para complementar, né? Porque já aconteceu muita coisa de lá para cá. Só rapidamente contextualizando, tem um episódio, mas, enfim, só para quem está aqui de primeiro episódio ou não assistiu esse ainda. A Rússia e a Ucrânia, elas têm uma relação histórica.
Soviética, né? A Rússia e a Ucrânia, na verdade, até 1991, elas faziam parte da mesma coisa, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou a União Soviética. Qualquer filme mais antigo aparece lá, os soviéticos, os russos, isso confunde muito, mas na verdade a União Soviética era a junção de 15, hoje, países, né? Então a Rússia, a Ucrânia, aquele monte de país cunhão ali do centro da Ásia, uma galera do leste europeu, tinham 15 ao todo contando com as duas. E aí o que aconteceu? A Rússia e a Ucrânia se tornaram coisas separadas a partir de 1991, mas sempre teve esse vínculo, né? Tanto histórico, Kiev já chegou a ser a capital da própria União Soviética no passado, Kiev é a capital da Ucrânia, perdão, e também a gente teve uma série de rusgas históricas, né? São o mesmo povo, a língua é quase igual, origem eslava, cristãos ortodoxos. Se você pegar a origem do povo russo, era o Rus de Kiev, daí veio a Rússia. Ou seja, a Rússia e a Ucrânia é quase a mesma coisa, o mesmo povo, assim, praticamente. Tu já arrumou um hate por causa disso lá num corte desse episódio. Mas tu viu alguém chamar com o final de nome Ov e Ev? Ev, Ov, Lourinho, de olho claro. Olha as seleções da Ucrânia e da Rússia, é a mesma galera. Eu lembro que teve um cara que fez um comentário lá num corte desse episódio 1, que o cara era assim... Porra, era um brasileiro chamado Joeliton, sei lá. Aí o cara, não, porque nós não somos iguais. Eu falei, nós quem, meu filho? Enfim. Tu é russo? Pô, tu é russo, ucraniano, enfim. Teu nome é Jusemai, tu é russo? É, por aí. Enfim. Mas a Rússia e a Ucrânia tiveram esse vínculo histórico e um processo que aconteceu muito forte foi o envio de russos para o território da Ucrânia ao longo exatamente, ao longo do processo ali do domínio da União Soviética com a liderança russa. Então, o que acabou acontecendo? Um monte de regiões de dentro da atual Ucrânia tem maioria de falantes de língua russa, tem pessoas com identidade nacional russa, então o que acaba acontecendo? Você tem separatismos, né? Pensamentos separatistas, ou de você trazer, de repente, um país novo ali, como foi o caso de Donetsk, no leste, né? Que tinha uma tentativa de se autoproclamar, assim como algumas regiões que topariam, de repente, fazer um separatismo para depois se reanexarem à Rússia, perdão. Regiões da Ucrânia. Então, o que acabou acontecendo? Esse conflito que é um conflito que começou mais ou menos no que está agora, 10 anos atrás, a bem dizer, né? A gente, entre 2013, finalzinho, e para 2014, teve movimentações ali já de separatismo numa península ao sul do mapa da Ucrânia, que é a Crimeia. E a Crimeia tentou se separar e conseguiu somente por conta do apoio russo, e ato sequencial voltou a se anexar ao próprio território da Rússia. Então, foi no lapso de um Big Brother, assim. Se um cara entra no Big Brother Ucrânia, o cara, porra, entra como ucraniano e ele nasceu na Crimeia e já sai, porra, onde eu morava não existe mais, né? Enfim, então, quer dizer, a gente teve essa polêmica enorme que rendeu contra a Rússia uma série de sanções. A Rússia foi expulsa do G8, que voltou a virar G7, uma série de sanções econômicas. Então, voltou a azedar o clima, né, entre o Ocidente e o Oriente de uma maneira muito forte. Só mais uma lembrança, ali é um território com passagem de gasodutos muito importante. 2 lembranças, aliás, gasodutos e oleodutos muito importantes. E também o papel da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização de cooperação militar ocidental, não vou dizer americana, mas americana e da Europa Ocidental, sobretudo, né? E que veio avançando ali para o leste europeu e, cara, chegou num convite derradeiro ali para a entrada da Ucrânia e, cara, ali acho que... Aí o Putin falou, o Putin falou, não, aí já é demais. Eu sempre ofereço a seguinte provocação, a Ucrânia tem direito de entrar no que ela quiser, tá? Mas e se fosse o México entrando numa aliança militar com a China, Varsóvia, né? Do passado, ou uma aliança atual com a China, alguma coisa assim, botar base México militar... no BRICS, por exemplo. Porra, já ia ser ruim, mas a aliança militar exatamente, é pior, né? Sim. Você imagina, uma base militar chinesa, porra, 2 quilômetros de San Diego. Porra, irmão, não ia rolar, entendeu? Então, assim, a gente teve essas polêmicas todas, mas de lá pra cá muita coisa aconteceu, sim. Então... Eu li uma matéria essa semana no El País que dizia, o título era "Por que as pessoas se desinteressam por guerras?" E muita gente acredita, e assim, não chegou à conclusão a matéria, tá? Mas muita gente, por exemplo, já está desinteressada. Se você começar a falar aqui sobre guerra, e ela está falando de cliques mesmo em YouTube, Spotify, que muita gente não estava mais ouvindo podcasts que estavam falando sobre a guerra Israel versus Hamas. E a guerra, gente, ouve aí. E a guerra começou agora, 7 de outubro. Né? Imagina a guerra Rússia-Ucrânia, começou em fevereiro de 2022, entendeu? A gente já está aí caminhando para 2 anos de guerra. E a guerra não acabou e não está perto de acabar. E só um paralelo entre os 2 conflitos que eu citei, são 2 guerras declaradamente abertas no mundo hoje.
A gente falou sobre isso lá no episódio Rússia-Ucrânia, que ela tinha um potencial para ser uma nova guerra Israel-Palestina, sem saber que ia rolar a guerra Israel-Hamas agora, né? A guerra nova, né? Exatamente, foi mais um prognóstico que a gente fez. Mas ali, o que está acontecendo? A guerra ela começa muito de surpresa. Apesar da Rússia vir dando sinais de que ela poderia invadir a Ucrânia, tava todo mundo cético, né? A gente falava isso, vai invadir porra nenhuma, né? Putin tá blefando, tá colocando ali, como a Coreia do Norte faz, vou tacar um míssil, vou tacar uma bomba nuclear na Coreia do Sul e tal, blefe, o Kim Jong-un tá maluco e tal. E o Putin não estava sendo muito levado a sério até o momento em que ele colocou ali bolsões de sangue para os soldados da fronteira e falou, vai invadir. E aí é uma invasão muito rápida que não se esperava. Ele avança por 3 frentes. A frente do sul, que é a Crimeia que você falou, a frente do leste, em que ele acha ali uma posição favorável por ter muito russo que apoia a invasão russa, e uma frente pelo norte, pela Bielorrússia, que chegou próximo a Kiev, que é a capital da Ucrânia. E aí quando a Rússia invadiu com essa força toda, a gente pensou assim, fudeu, a Ucrânia vai ser tomada, a Rússia vai tomar e vai tomar a capital e acabou. E aí aconteceu o que a gente não esperava. Os Estados Unidos entrou muito forte ao lado da Ucrânia. É claro que a gente sabe que os Estados Unidos vai estar contra a Rússia em qualquer conflito. Se a Rússia apoiar o Flamengo, os Estados Unidos vai entrar com dinheiro no Vasco, entendeu? E é fato. Só que a gente não sabia, o que não se esperava é que os Estados Unidos entrariam com tanto dinheiro, tanta arma, inteligência, e começou a apoiar muito a Ucrânia. Tanto que, em determinado momento da guerra, a gente está falando de novembro de 22, a Ucrânia começou a retomar territórios perdidos, né? A Ucrânia perdeu, por exemplo, uma cidade chamada Kherson, que é uma grande cidade ucraniana, sei lá, seria uma Belo Horizonte aqui do Brasil, que foi tomada pela Rússia e foi retomada pela Ucrânia com o apoio dos Estados Unidos. O mundo inteiro ficou muito chocado como que o Joe Biden, principalmente, que ali estava, não, Ucrânia, dinheiro e tal, o Congresso americano aprovou aportes muito bilionários para a Ucrânia, como nunca tinha sido feito. Os Estados Unidos, na sua história, nunca colocou tanto dinheiro num outro país que estava em conflito, nunca na história, né? Então, a Ucrânia conseguiu retomar territórios e muitos especialistas dizendo, talvez a Ucrânia consiga vencer, ou talvez a Rússia não consiga uma vitória tão acachapante. E aí, hoje, o que está acontecendo agora? O conflito, ele segue, está acontecendo com muito mais força numa cidade chamada Bakhmut. A gente vai falar muitos nomes esquisitos aqui hoje, tá? Mas se você quiser pesquisar, bota Bakhmut, você vai ver. É onde a guerra está acontecendo agora. Pesquisa no áudio. Bota Bakhmut. Bota no áudio do Google. Vai aparecer, o Google entende tudo. Ele entende a gente, vai entender vocês. Então o conflito está centrado na porção leste da Ucrânia, que é esse território que você disse que é tomado por russos, que tem muito falante russo. E aí, a Rússia hoje detém cerca de 20% da Ucrânia, principalmente 2 cidades muito importantes ucranianas foram tomadas pela Rússia, Mariupol e Donetsk, que é uma cidade muito conhecida pelos brasileiros, que é onde tem o time de futebol, o Shakhtar Donetsk, que não está mais lá. Kiev por causa teve disso. que se mudar, exatamente. Então a Rússia ela tem esses 2 territórios mais a Crimeia, o conflito está em Bakhmut, a Ucrânia retomou Kherson. Isso é que aconteceu ao longo desses quase 2 anos. O que vai acontecer a partir de agora? Aqui são prognósticos nossos, e às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, né? Previsões. A gente prevê 3 coisas aí, né, Augusto? Primeiro é que a Ucrânia tende muito a ter problemas nos próximos meses. Por quê? Primeiro porque está chegando o inverno, e a gente sabe que o inverno naquela região não é muito favorável. A Segunda Guerra Mundial está aí para contar pra gente. Napoleão e Hitler tomaram surras naquele inverno ali. E por que eu estou dizendo isso? O inverno é para os 2, só que a Rússia tem um aparato militar aéreo mais poderoso do que a Ucrânia. E nos meses de inverno, tropas terrestres não conseguem avançar, porque é gelo com muitos metros de altura. E aí a Rússia tem um poderio militar aéreo maior. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que vai ter eleições nos Estados Unidos o ano que vem, né? E o Joe Biden está sofrendo uma pressão muito grande do Congresso americano, que tem uma direita, uns republicanos com muita força, que não querem mais que os Estados Unidos apoiem a Ucrânia. Os Estados Unidos já gastou ali na Ucrânia muitos bilhões, os Estados Unidos não está com a sua economia muito bem, e agora o Congresso americano está discutindo lá um aporte de 5 bilhões para a Ucrânia, e que o Joe Biden está brigando por isso, mas o Congresso não quer aprovar. E a terceira coisa é a guerra Israel-Hamas. E a gente sabe que os Estados Unidos têm ali Israel como seu aliado mais direto. A Ucrânia não é um aliado histórico dos Estados Unidos, pelo contrário, sempre foi russo. A Ucrânia está recebendo apoio porque é o inimigo da Rússia atual. Só que é aquele meme que a gente vê sempre, você ia falar, eu vi você Exatamente. rindo. Não, eu tava rindo que a gente comentou antes o meme. Exatamente. Que foi aquele meme clássico, é um cara tipo de camisa xadrez, assim, andando
de mão dada com a namorada, a esposa, alguma coisa assim. E aí passa uma outra mulher, ele tá olhando assim, e a esposa brigando com ele, né? E aí o meme é tipo o Zelensky, né? O Volodymyr Zelensky é como se fosse a esposa do cara, o Biden é o marido, e aí passando do outro lado o Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, né? E ele olhando assim, opa, vou pra lá e tal, e o Zelensky, presidente ucraniano, pé da vida, porque assim, a gente tem uma divisão de frentes ali pro apoio americano, o dinheiro não se dá em árvore, então naturalmente você acaba precisando ter uma divisão ali de esforços, e eu acrescentaria, puxando uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, uma previsão a mais aí. Agora dia 21 hoje, né? 21 de dezembro de 2023. Se abrir uma frente de conflito aqui com a Venezuela e a Guiana, isso vai demandar uma possível atuação junto ali dos Estados Unidos contra a Venezuela, a Ucrânia vai ter mais dificuldades lá contra a Rússia, porque você está dividindo frente mais uma vez. Né? Exatamente. E, assim, é uma guerra que não está perto de acabar, é uma guerra que vai durar durante muito tempo, talvez anos. A Ucrânia ela está mais propensa agora, nesse momento, a ter baixas. A gente tem os números aí atualizados pelo New York Times, né? Foram 120 mil ucranianos mortos, 190 mil ucranianos, 190 mil ucranianos e 120 mil russos. Claro que são números não oficiais, né? O Putin declara que são 6 mil russos só que morreram. Os números do New York Times, 120 mil, o Putin, 6 mil. Cabeça. Exatamente. Mas é uma guerra de narrativas, né? Sempre isso. Dos dois lados, se eu pergunto, o Zelensky vai falar que foram 10 mil ucranianos que morreram, com certeza. Com certeza. Cara, um outro fato que tem a ver, eu juro que tem a ver com a geopolítica, tá? Vai, assim, enquanto manchete vai parecer um troço muito maluco, mas tem a ver com geopolítica sim. Foi um balão chinês e um OVNI no Alasca, um balão chinês que foi abatido na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e um OVNI no espaço aéreo do Alasca, nos Estados Unidos. Oi, vamos lá. A gente teve um objeto voador não identificado, é o que significa OVNI, né? Então, se eu tacar essa caneca em você, um objeto voador não identificado... Claro que é identificado, é a caneca, né? Não identificado, porque tu não vai ver de onde veio. Enfim, então OVNI não quer dizer necessariamente que é uma parada tipo alienígena, alguma coisa do tipo, tá? E você teve ali no espaço aéreo americano, sendo identificado pela primeira vez no estado de Montana, mais ali no centro, meio oeste americano, e ele foi cruzando o mapinha dos Estados Unidos e foi ser derrubado lá na Carolina do Sul. E versão da China sobre o fato. É um balão de monitoramento meteorológico que a gente perdeu o contato e o controle dele, e aí a gente simplesmente foi um acidente, a gente pede desculpa e tal, legal. Os Estados Unidos atestam que, na verdade, era um objeto que buscava obter informações, imagens, enfim, um balão de espionagem disfarçado de meteorologia, e isso azedou bastante ali as relações entre o Joe Biden e o Xi Jinping durante aquele momento. Coisa de uma semana depois, não mais do que isso, a gente teve um objeto voador não identificado lá no Alasca sendo encontrado e foi também abatido pela Força Aérea Americana. E aí, assim, esse a gente não tem informação quase nenhuma. As únicas informações, assim, é um parágrafo que a Força Aérea Americana liberou, que foi era um objeto do tamanho de um carro pequeno e que aparentemente não era automanobrável. Então, tipo, estava à deriva, né? Como se fosse ou alguma coisa que perdeu o comando, ou então alguma coisa que estava triangulando um sinal, fazendo algum monitoramento passivo, né? Não como se fosse um drone monitorado ou teleguiado. Então, essas duas coisas, né? O segundo, a gente não tem qualquer informação se ele é chinês ou não, mas, enfim, o exército americano, a Força Aérea Americana, disse que não obteve nenhuma parte dos destroços. Quer dizer, tu explode um bagulho que está a 40 mil pés. Não acharam nada. No teu território, não acharam nada, entendeu? Não é aquele tipo de coisa que ou a gente nunca vai saber de fato o que era, ou então era alguma coisa que assim, pô, se a gente cavucar isso aqui vai dar uma terceira guerra mundial, então esconde. Enfim, de repente daqui a 20 anos a gente consegue um Wikileaks da vida aí, um Snowden de daqui a 20 anos contando pra gente o que foi isso. Você falou disso aí.